idade 3, né, que são as afecções acometidas nos idosos, né, e seus cuidados. Então lá, quando vocês abrirem, nós temos as principais afecções, que são a doença de Parkinson, né, que é causada pela falta de substâncias no cérebro chamada dopamina, e acaba causando alguns efeitos no idoso, né, postura encurvada, falta de expressão facial, né, tremores nas mãos, tremores nas pernas, né, é uma doença bastante conhecida no nosso meio. Então a enfermagem, né, frente a esse tipo de paciente, ela tem como dever ajudar na rotina desse paciente, né, criar uma rotina, dar as medicações de acordo com cada horário, realizar essas atividades, né, todos os dias, que é importante para a ajuda do quadro do paciente, né, e também trabalhar em uma equipe multidisciplinar, porque vai ter que ter uma equipe multidisciplinar junto com esse idoso, né? Um enfermeiro, um fisioterapeuta, um técnico de enfermagem. Então, trabalhar em equipe, né, para melhorar a qualidade de vida desse paciente é imprescindível. Outra coisa que a gente pode também citar é a demência, né? A acidente vascular cerebral, que é o AVC. Nós temos ele dois tipos, né? AVC isquêmico e AVC hemorrágico. A catarata, que é muito comum no idoso. Eu acho que cada um deve conhecer alguém, né, que tem catarata, ou já teve catarata, que já fez a cirurgia. Então são doenças assim que são bastante conhecidas, né, e comum aos idosos. Outra doença também muito comum, né, é o Alzheimer, que acaba sendo bem parecido com a demência, né? Então o Alzheimer aí é uma doença onde a pessoa literalmente esquece de tudo, né? A gente fala que volta a ser criança. Então a enfermagem nessa área, ela é muito importante, né, para estar junto com esse idoso, porque esse idoso ele pode se machucar, né, ou colocar outra pessoa em risco. Então é imprescindível a gente estar do lado o tempo inteiro, auxiliando, ajudando, conversando, dando apoio, né, entender que aquilo ali é uma doença, ele não faz por mal, ele não faz por querer. A família também tem que entender, né? Eu acho que o mais difícil é a gente orientar a família em relação a essas doenças do sistema nervoso central. Então a gente tem que orientar a família em relação aos cuidados, né? As atividades diárias que tem que ser feita, que isso vai melhorar o quadro do paciente, né? Ele não vai melhorar a ponto de regredir, né? Infelizmente é uma doença neurodegenerativa que vai só progredir, mas a gente pode tentar minimizar os efeitos, né, que ela pode gerar esse paciente. Outros problemas de saúde, né, que é bastante comum, são as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, que é bastante comum nessa faixa etária, né? Então a hipertensão ela é bastante comum em idosos acima de 60 anos, e ela pode acometer alguns problemas de saúde, né? Essa pressão alta, por exemplo, como infarto agudo do miocárdio, lesão nas artérias, a angina, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, que é o AVC, lesão na retina, doença renal, morte súbita, né? Então, assim, sempre está verificando a pressão arterial, diminuir a quantidade de sódio na comida, né? Tomar medicação corretamente no horário que é previsto. Isso é prescindível para que não tenha assim, né, essa pressão alterada várias vezes ao dia. Então, se essa pressão está controlada, então esse paciente vai ter uma vida tranquila e normal. Em relação à diabetes, né, tanto a diabetes quanto a hipertensão, a atividade física, a mudança na alimentação é imprescindível, né? Então a enfermagem, quando é cuidadora, ela vai ficar na parte de inserir esse idoso numa atividade física, numa alimentação saudável, diminuir sódio, diminuir por comida industrializada, né? Sempre preferir comida do dia, né? Se o paciente é diabético, tomar a medicação corretamente, ou a insulina, né, de acordo com o horário. E os demais aí vocês vão lendo e aprofundando em questão ao assunto.